Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, examinando a partir do capítulo 8, para a gente entender como são as coisas de Deus. Digam glória a Deus. Levítico 10. Não, a partir do 8, mas depois nós vamos examinar 10. Pode abrir no 8 mesmo. Senhor nosso Deus, nós te buscamos de todo o coração, meu Pai. O Senhor é digno de todo respeito, porque o Senhor é uma autoridade suprema, autoridade maior do que as autoridades terrenas, soberano Deus e eterno Pai, onipotente. Nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus. O Senhor é digno de adoração sincera, verdadeira, sem vacilação, sem hesitação. Nós temos que nos render a Ti. Buscamos isso, Pai, pela graça. Não temos condições de alcançar esse entendimento se não for dado pelo Senhor. Quando Pedro, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Salvador ungido, o Rei ungido que veio para salvar a humanidade, o próprio Cristo disse: não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai, o meu Pai que está no céu. Que o Senhor possa nos revelar a verdade sobre o próprio Senhor e nós possamos receber de todo o coração. Nós possamos nos render, sim, não por intelecto, mas por graça do Espírito Santo, porque a sabedoria do homem, ela não discerne as coisas de Deus. Se o Senhor não der o Espírito primeiro, nós não vamos receber nada de Ti. Se o Senhor não der, meu Pai, o Espírito Santo, a igreja ela é morta, ela continua morta. Então vem agora nos conceder a capacidade de sonhar, derramando o Espírito Santo e enchendo, vai enchendo cada um de nós, para que nós possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, buscando isso, buscando com vigor, buscando com vontade,
se entregando, porque reconhecemos que não há outro que possa salvar, não há outro nome que possa salvar. Os nossos joelhos se dobrem diante de Ti, Senhor. Nós possamos realmente depender de Ti. Nós Te pedimos isso. Nós Te agradecemos por isso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é soberano. Só o Senhor é digno dessa aceitação. Nos curvamos diante de Ti. Que nós possamos fazer isso com sinceridade, não só com palavras. Toda a igreja diga: meu Deus, me dê a capacidade de me submeter totalmente à autoridade do Senhor, atender ao chamado de Deus. E o Senhor, meu Pai, vai nos lavar, o Senhor vai nos vestir com as vestes brancas, as vestes de justiça. Meu Deus, nós Te pedimos essa graça, nós Te pedimos a cobertura dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que não temos como apagar as nossas transgressões, a não ser pelo poder e autoridade que há em Ti. Somente o Senhor pode nos redimir de todos os nossos pecados, meu Deus. Que a glória do Senhor seja revelada pelo Espírito Santo, possamos conhecer o perdão, a misericórdia, possamos saber que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos ungiu para receber a salvação, o reino de Deus, a glória celestial em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós aceitamos toda disciplina, toda correção que provém de Ti, porque sabemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Que tudo isso seja entendido e a igreja amadureça no conhecimento dos planos, do sistema de Deus para salvar. Tenhamos fé em tudo aquilo que o Senhor pede, que o Senhor fala, que o Senhor faz, que o Senhor manda. Tenhamos fé para ouvir, para receber, para obedecer de todo o coração, porque reconhecemos o Senhor como Salvador. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso Pai, mas também é fogo consumidor, tem poder para destruir, tem poder para consumir o rebelde, o pecador. Que o Senhor venha nos livrar dos nossos pecados, para que não sejamos consumidos. Conceda-nos, ó Deus, um novo coração, um coração gracioso, um coração obediente, um coração quebrantado, sem orgulho, sem autoafirmação, sem autojustificação, mas um coração simples, um coração humilde, um coração derramado diante de Ti, sem exaltação, sem orgulho. Eu repito, Senhor, tira todo o orgulho do meu ser e me faça humilde diante de Ti. Faça de mim um ouvinte
e praticante da tua palavra. Que o Senhor venha me consagrar, que o Senhor venha fazer uma aliança comigo, me perdoar, me abençoar. E eu sei que por Jesus Cristo, pela fé nele, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. O Senhor apaga o nosso passado de transgressões, de ofensas, de pecados, e nos concede uma vida nova, uma vida separada, uma vida agradável ao nosso Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Perdoa, Senhor, por Jesus Cristo, os nossos pecados. Livra-nos das maldições, livra-nos das doenças, livra-nos das pragas, das preocupações. Nos conceda, Senhor, visão apurada de todas as coisas, sabedoria em tudo aquilo que precisamos executar, que precisamos fazer. Tenhamos uma visão sobrenatural, tenhamos a direção do Senhor, tenhamos olhos espirituais para enxergar e fazer aquilo que é agradável a Deus. Um espírito iluminado, um espírito cheio de luz, olhos iluminados para ver somente aquilo que seja agradável, proveitoso. Nós possamos pensar em tudo que é santo, em tudo que é louvável, em tudo que é bom, em tudo que é agradável a Deus. Nisso venhamos pensar. Obrigado, Senhor. Digam amém. Irmãos, Deus, Ele deseja que todos nós venhamos a nos aproximar dEle, amém? Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ascendeu aos céus, a palavra diz que o véu de separação foi rasgado. Amém? Ou seja, o corpo partido de Jesus, o sacrifício de Jesus pela humanidade foi agradável a Deus. E a partir desse momento, nós podemos nos apresentar. Você pode se apresentar diante de Deus hoje em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém? Eu tenho que ser um imitador de Cristo. Cada dia mais eu tenho que me tornar imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho que ser um seguidor de Cristo. Eu tenho que ser um discípulo de Cristo. Eu tenho que colocar minha fé em Cristo. Eu tenho que buscar minha salvação em Cristo, para que eu seja aceitável a quem? A Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Não tem outro caminho, não tem outro método de aceitação, não tem uma forma que você se torne aceitável que não seja sendo um imitador de Cristo, que não seja tendo Cristo como referência. O padrão que Deus quer do ser humano, o modelo de ser humano agradável a Deus, tem que ser espelhado em Cristo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Não adianta você querer agradar a Deus, irmãos, com fogo estranho.
É isso que nós vamos ver nessa palavra de Levítico. O que esses versículos, pastor, esse capítulo 8, 9 e 10, eles mostram? Eles mostram, irmãos, que haverá uma necessidade de submissão à autoridade de Deus. Amém? Pastor, como que eu me torno agradável a Deus? Submetendo-se à autoridade de Deus. Diga glória a Deus. Você se submete à autoridade de Deus. Você revela a glória de Deus na sua vida. Você passa a entender qual é a glória de Deus e passa a viver nessa glória. Amém? E o terceiro ponto, a disciplina. Não adianta pensar que não existe correção. Quem serve a Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que se cuide para que não o quê? Que se cuide para que não o quê? Para que não caia. Então, pastor, a autoridade de Deus, a glória de Deus e a correção de Deus. Eu preciso me submeter. Eu preciso saber que Deus é soberano. Quem quiser se aproximar de Deus, tem que saber que Ele é soberano. E isso tudo está exemplificado. Isso tudo está sendo mostrado à igreja por Jesus Cristo. O padrão aceitável de Deus qual é, pastor? A imagem e semelhança de quem? De Jesus? De Jesus Cristo. Nós fomos chamados, sim, para sermos transformados à imagem e semelhança de quem? Do Filho amado Jesus Cristo. Ninguém consegue ser salvo se não for por Jesus Cristo, se não for o imitador de Cristo. Todas as cerimônias do Antigo Testamento apontavam para Cristo. As cerimônias, os sacrifícios, tudo apontava para Cristo, apontava para um Salvador. Era um modelo agradável a Deus. E a igreja precisa chegar diante de Deus hoje investido da imagem de Cristo. Isso vai acontecendo o quê? Gradativamente. Mas nós precisamos melhorar, irmãos, a cada dia. Há uma preocupação. A palavra diz que Deus ele deseja um reino de sacerdotes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que o sacerdote era o quê? Era aquele homem que representava o povo diante de quem? Diante de Deus. Ele fazia os serviços do templo. Ele ordenava os serviços do templo. Glória a Deus. Na antiga aliança era assim, havia um sacerdócio. Mas hoje não, hoje nós somos filhos de Deus. Nós constituímos, irmãos, um sacerdócio santo. É essa passagem aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação o quê? Nação santa. Nós somos esse sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é um povo qualquer, é um povo peculiar. É um povo que segue a Deus, é um povo que obedece a Deus, é um povo que observa atentamente a palavra de Deus. Será que você tem sido esse sacerdote que cumpre tudo aquilo que está ordenado pelo Senhor? Esse é o sacerdócio, mas ele coloca uma referência. Qual é a referência que Deus deixou? Jesus? A referência é Jesus. Para que eu me torne um sacerdote que se aproxima de Deus, que tem acesso ao Santo dos Santos celestial, porque o sacerdócio terreno ele foi extinto, o templo terreno ele foi extinto,
apesar de muitos reverenciarem templos, é nesse ponto que o pastor Luiz Fernando bate, porque isso é uma questão de quê? De conhecimento, é uma questão de entendimento espiritual. Tem muita gente que ainda reverencia o templo de pedra, como teve uma igreja que construiu um templo, referência, ainda botou nome do templo, Templo de Salomão. Nós sabemos que isso tudo é o que? Heresia. Isso tudo faz parte de um retrocesso. Os pastores querem que haja um retrocesso para quê? Para a igreja se tornar cativa novamente. A libertação que receberam em Cristo está sendo renunciada quando se adora a Arca da Aliança. Quando eu entro no tabernáculo de novo, eu monto o tabernáculo aqui, uma tendazinha aqui, para você entrar dentro dela. Isso é o que, pastor? Retrocesso. Isso não agrada a quem? Isso não agrada a Deus. Nós estamos voltando ao Antigo Testamento, pastor. O que nós temos visto hoje é um retrocesso. Mas por quê? Porque a igreja bitolou. Porque a igreja ela se tornou engessada. Os homens de Deus, eles não conseguem essa comunhão em espírito com Jesus sem os símbolos. Eu preciso voltar aos símbolos. Eu preciso voltar ao cajado de Moisés. Eu preciso abrir o mar vermelho. Eu preciso da piscina de Naamã. Eu preciso voltar às muralhas de Jericó. Eu não consigo receber libertação, poder, justificação, se não for por essas coisas. Eu tenho que voltar no tempo. Amém? O que deveria ser para o meu entendimento da atualidade, eu abro mão da atualidade, eu abro mão da mensagem mais moderna, da mensagem mais contemporânea, para voltar ao Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento ele não vale, ou que ele caducou, mas eu não posso tomar por base, depois de 2000 anos, o Antigo Testamento. Eu não posso ficar numa igreja onde não se ensina a verdadeira libertação, que eu posso me aproximar de Deus independente dos símbolos, porque esses símbolos, eles prefiguraram o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo já veio, o Senhor Jesus Cristo já deixou o padrão dele prático de vida. Ele ensinou o amor, ele ensinou a misericórdia, ele ensinou a devoção a Deus, ele ensinou a dependência de Deus, ele disse que o reino de Deus é chegado, que nós deveríamos nos arrepender, e é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. Amém? Vocês têm que ter, irmãos, maturidade espiritual. E a maturidade espiritual está baseada em quê, pastor? Quando eu examino as Escrituras e faço conforme a palavra, mas a palavra dos últimos dias. Hoje eu tenho que vivenciar, irmãos, o Evangelho. Nós somos salvos pela fé no Evangelho. O que Paulo disse aos Efésios: quando você ouvir, quando você crê na palavra da verdade, no Evangelho da vossa salvação, ele disse assim: sois selados com o quê? Com o Espírito? Com o Espírito Santo. Sois selados quer dizer o quê? Deus, ele é como se fosse uma fábrica que fosse no produto dela e colocasse o selo de garantia. Deus coloca um selo de garantia, ou seja, está garantido. Quando você crê no Evangelho, quando você pratica o Evangelho, quando você invoca o nome de Jesus, você recebe esse selo de garantia. Nós precisamos fazer tudo conforme o Senhor ordena, mas hoje em Cristo. Eu tenho que fazer, seu Carlinhos, em Cristo. Eu tenho que estar em Cristo. Estar em Cristo é de acordo com Cristo. É isso que quer dizer em Cristo. Em Cristo é o que, pastor?
de acordo com Cristo. Aquele que está em Cristo é novo o quê? Não há condenação para o que está em Cristo Jesus, não há condenação. Ou seja, não vai ser consumido. Não vai ser consumido. Vai ser aceito. Vai ser agradável. Vai ser sacrifício santo. Vai ser sacrifício agradável se você está em Cristo. Estar em Cristo é se submeter à autoridade de Deus, porque Cristo é o próprio Deus. Cristo deveria, para se tornar o autor da nossa fé, nós temos que confessá-lo como o quê? Senhor. Primeiro Senhor. Senhor quer dizer o quê, pastor? Nosso dono. Eu tenho que confessar Jesus como sendo meu o quê? Meu dono, meu Senhor. Senhor, porque eu me torno escravo dele. Senhor, porque eu me torno escravo de Cristo. Senhor, porque Cristo manda na minha vida, no meu destino. Eu sou propriedade dele. Quem está entendendo isso, diga amém. E só quando eu tenho esse respeito por Cristo, eu passo a ser aceito por quem? Eu passo a ser aceito por Deus, aí eu posso me aproximar. Eu posso fazer uma oração, mas eu vou fazer minha oração por temor a Jesus Cristo. Eu vou fazer a minha oração conforme a palavra. Eu vou me aproximar de Deus conforme a palavra. Eu vou orar conforme a palavra. Eu vou orar por direção do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque eu estou em Cristo. Porque eu estou baseado no modelo que Deus determinou. Deus determinou o modelo. Todos os modelos do Antigo Testamento, símbolos, o altar, o incenso, a consagração do sacerdote, aquilo tudo ali apontava para quem? Apontava para quem? Para Cristo. Amém? O sacrifício do cordeirinho no altar para cobrir o pecado apontava para quem? Para Cristo. O sumo sacerdote vestido com aquele colete, urim, tumim, com aquele chapéu dele, ele apontava para quem? Para Cristo. O sumo sacerdote dentro do templo, irmãos, era a figura de Cristo, representante do povo diante de quem? Diante de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, isso tudo passa a ser coisa do passado. Isso tudo passa a ser coisa do passado. Deus, ele abre o entendimento e se aproxima de nós. Antes, a revelação de Deus foi no monte Sinai, mas ninguém podia encostar, chegar perto do monte. Todo mundo tinha que ficar o quê? Longe. O único que pôde subir no monte foi quem? Só Moisés. Ninguém podia subir no monte. Até um animal que pisasse tinha que ser morto. Amém? Ninguém podia subir no monte. Só Moisés que podia ter o contato direto com Deus. Só Moisés que representava. Quem tipificava? Moisés tipificava quem, pastor? Jesus? Jesus Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo. Moisés morre e fica fora da terra prometida, tipificando Cristo fora de Jerusalém. Jesus é condenado no Sinédrio, mas é levado para fora da cidade. Jesus é crucificado no Monte da Caveira. Onde ficava o Monte da Caveira? Fora dos portões de Jerusalém. Por quê? Porque ele era maldição. Ele se tornou maldição. Amém? Cristo sai de Jerusalém. E hoje, se nós queremos buscar Cristo, nós temos que sair da onde? Sair do mundo. Nós temos que abandonar o mundo, o padrão do mundo, as coisas do mundo, para que nos tornemos agradáveis a quem? Para você entender, irmãos. Para você entender. Os sacerdotes, eles tinham responsabilidade solene. Havia o que, pastor? Um formalismo.
Havia uma ênfase a uma forma, um método de Deus. Deus estabeleceu um método. Havia um conteúdo da forma de adoração, de aproximação, as vestes. Quem poderia entrar no Santo dos Santos? De quanto em quanto tempo era feita a expiação? Deus deixou tudo isso formalizado. E para que se cumprisse, teria que ser feito de acordo com a palavra. Para que se tornasse agradável a Deus, seu Carlinhos, tinha que ser cumprido, o sacerdote tinha que cumprir tudo de acordo com o quê? Com a palavra, com a ordem que Deus deixou. Amém? Então eles tinham que se submeter à autoridade de Deus, eles tinham que revelar a glória de Deus. Qual era a glória de Deus, pastor? Perdão. Eles tinham que revelar que o povo precisava se arrepender, que o povo precisava apresentar sacrifícios pelos seus o quê? Pelos seus pecados. Esse era o método do Antigo Testamento. Eles revelavam que haveria perdão se o povo sacrificasse. Se vocês vierem com os seus sacrifícios e apresentarem a Deus, o pecado de vocês será perdoado e a aliança ela é restaurada. E isso acontece hoje através do nosso Senhor, o quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O presidiário pode estar embolado, todo cheio de crime nas costas. Eles podem estar ouvindo, mas se eles se renderem a Deus por Cristo, se eles se entregarem a Jesus, irmãos, eles vão arcar com as consequências da lei do homem, mas são perdoados pela lei de quem? Pelo próprio Deus. Eles passam a ser cidadãos do reino, mesmo estando na cadeia. Olha o que é a misericórdia de Deus. Deus perdoa imediatamente. Ele não vai, não, você vai ter que cumprir a pena para depois eu te perdoar. Não, se houver um arrependimento sincero em Cristo, se houver um arrependimento sincero de todo o coração, eu cometi o crime, mas eu estou arrependido, se voltar para Deus com arrependimento, com confissão, imediatamente os pecados são o quê? São perdoados. Nós estamos falando, irmãos, das coisas espirituais. Nós estamos falando das coisas do alto. Todos nós temos chance. Todos nós temos chance de nos aproximarmos de Deus. Basta que venhamos a seguir o ritual. Um ritual que é uma forma, um formalismo que havia no Antigo Testamento, hoje transformado em fé. Uma obra que tinha que ser executada, mas hoje não. Hoje vai ser pela fé, por consciência. Não é mais por obra, é a consciência. A consciência é avivada. Eu recebo consciência, pastor, a partir do momento que eu ouço Jesus Cristo, a partir do momento que eu creio na palavra de Jesus Cristo, eu recebo o quê? Consciência espiritual. E é isso que nós temos que pedir a Deus: Senhor, me conceda consciência espiritual para que eu possa me aproximar de Ti, para que o Senhor possa me aceitar, para que eu seja esse sacrifício vivo, santo. Santo por quê? Porque eu me separei. Santo porque eu reconheci o meu pecado. Santo porque eu me arrependi. Santo porque eu fui santificado. Eu me santifiquei a partir do momento que eu reconheci que eu errei, a partir do momento que eu reconheci que eu pequei. A partir desse momento eu me torno um sacrifício o quê? Santo, que eu confesso, e eu me torno agradável. A palavra diz que esse é o culto racional, irmãos. Romanos 12 fala isso. Esse é o nosso culto racional, pastor. Me apresentar para Deus como sacrifício vivo, disposto a servi-lo, disposto a me entregar para Ele,
santo, porque eu estou reconhecendo que Deus é santo, eu estou reconhecendo que eu sou pecador, eu estou reconhecendo a necessidade que eu tenho de Deus, a necessidade que eu tenho da salvação, a necessidade que eu tenho da vida eterna. Eu não estou na igreja por causa da prosperidade material, não, e nem por causa de amizade, nem por causa de grupinho, e nem por causa de denominação, mas eu venho me reunir aqui para quê? Para louvar ao meu Deus, para prestar essa reverência, esse culto, homenagear a Deus. E para homenagear a Deus, eu tenho que me aproximar dele de todo o quê? De todo o coração, irmãos. Foi isso que Deus colocou aqui no capítulo 8 de Levítico, que haveria a necessidade da consagração de Arão como sumo sacerdote e dos seus filhos. Amém? Ele disse assim no capítulo 8, vamos ver aí no 8, versículo 2, só para você entender como que tem que ser de acordo com Deus, de acordo com a autoridade de Deus. Pastor, eu estou de acordo com a autoridade de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, no versículo 1, dizendo: toma Arão e as seus o quê? E a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, olha os detalhes, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor o quê? Olha um homem que se submete. Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, como que eu vou agradar a Deus? Fazendo conforme Ele o quê? Ele ordena. Como que eu vou agradar a Deus hoje, pastor? Sendo imitador de quem? De Cristo, como Deus o quê? Como Deus ordenou. Sede meus imitadores, não foi isso que Deus falou? Jesus não falou isso? Sede meus o quê? Sede meus imitadores. Pedro disse: sede santo, porque o quê? Porque eu sou santo. Uma palavra profética. Sede santo, porque eu sou o quê? Porque eu sou santo. Essa palavra não era de Pedro, mas era uma profecia. Era uma ordem do Senhor. Que sejamos santos, que sejamos puros de coração. O que é ser santo, pastor? É se purificar. Como que eu me santifico? Reconhecendo a maldade que há em mim e me arrependendo. Não somente reconhecendo, irmãos, o mal que há em você. Pastor, tem problema com a minha filha, tem problema com o meu genro, tem problema com a minha esposa, com a minha ex-esposa. Eu tenho amargura no meu coração, eu tenho mágoa. Mas você tem que entender uma coisa: você é sacrifício o quê? Vivo, santo e o quê? E agradável. Mas com o coração amargurado com alguém, você está desqualificado. Você está fora do padrão. Jesus não guardou mágoa nem dos opressores dele. Jesus foi ofendido, irmão, injustiçado, mas ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o quê? O que fazem. Jesus ensinou isso. Além disso, ele disse: nós temos que perdoar 70 vezes 7. Se o irmão pecar contra ti, repreende-o. Foi o que Jesus ensinou. Se ele se arrepender, faça o quê? Perdoe. Amém? Perdoe. Aí Pedro diz: são 7 vezes? Jesus: não, 70 vezes o quê? 70 vezes 7. Nós temos que estar sempre, irmãos, dispostos a repreender as pessoas para que elas se recuperem. O padrão de Deus é esse: perdão, misericórdia, amor ao próximo. Não podemos guardar nada de ruim no nosso coração, porque se nós nos aproximarmos de Deus fora da palavra, nós vamos estar apresentando fogo estranho. Nós não seremos aceitáveis diante de Deus. Esse é o problema. Já pensou quando a gente chegar no grande dia, nós chegarmos com o nosso coração maculado?
É bom que esse tratamento seja feito, irmãos, todos os dias, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus Cristo vai o quê? Que Ele vai voltar, ou que a nossa alma vai ser pedida. Amém? Eu tenho que estar com o meu incenso agradável. Eu tenho que estar com a minha oferta agradável. A minha oferta é a minha própria vida, a minha oferta é a minha própria alma. Foi exigida uma preparação de Arão para ser o sumo sacerdote. Da mesma forma, para nós entrarmos no Santo dos Santos, Deus exigiu uma preparação espiritual por Jesus Cristo. Investidos do Espírito de Cristo, nós somos transformados. Como que eu vou me transformar se eu não estou dando ouvido a Jesus? Como que Deus vai me aceitar se eu não estiver em Cristo? Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por... Como que eu vou ser um sacerdote, pastor Wendel, se eu não estou por Cristo? Ah não, fulano é amargurado, fulano está envolvido com transação errada, fulano está vivendo uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado, mas ele chega diante de Deus e acha que vai ser o quê? Que vai ser aceito? Não, ele se torna fogo o quê? Fogo estranho. Fogo estranho porque não vai ser reconhecido por quem? Porque não vai ser reconhecido por Deus. Fogo estranho porque está se orgulhando, mas não está se rendendo, não está se submetendo. Fogo estranho porque não está andando dentro de quê? Apesar de conhecer a palavra. Arão e os filhos de Arão, irmãos, conheciam a palavra. Eles sabiam qual era o procedimento, qual era o formalismo de aproximação de Deus. Eles sabiam que eles tinham que se submeter à autoridade de Deus, se de fato queriam ser sacerdotes. Moisés esperou o tempo certo. Moisés não consagrou Arão porque ele era irmão. Não, vamos lá, vamos embora logo, vamos fazer logo. Moisés esperou o tempo de quem? Moisés esperou o tempo de Deus. Não, vou consagrar porque Arão é meu irmão, vou consagrar por isso, vou consagrar por aquilo. Não, tem que ser no tempo de quem? No tempo de Deus. Aí eles foram lavados. O versículo 6 diz que Arão e seus filhos, Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os o quê? Lavou com... Olha a purificação, igreja. Depois vestiu, olha no versículo 7, e lhes vestiu a túnica, e cingiu com cinto. Tudo que Moisés fez. Não foi Arão que pegou, não. Moisés que fez, porque Moisés era o homem de quem? Moisés era o homem de Deus. Moisés era o Cristo. Moisés era o Cristo para Arão. Jesus é o que prepara-nos para que nos aproximemos de Deus. Em Cristo, se estivermos em Cristo, como Arão estava em Moisés, Moisés tinha autoridade para ordenar Arão. Vocês estão entendendo? Jesus tem autoridade para nos ordenar, para nos consagrar. Nós somos consagrados pelo sangue. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não adianta, pastor, eu vou pelo envelope, eu vou pelo tudo, eu vou vender a minha casa, que esse ano é Fogueira Santa, eu quero ver o que vai dar esse ano de novo. Vai levar outra bombada. Vai perder mais um carro, vai perder mais uma casa, vai perder mais dinheiro, vai perder o 13º, vai perder o 14º, porque não é dessa forma que se aproxima de Deus. Não são por coisas materiais, mas é em espírito. É em Cristo que se aproxima de Deus. Não é por ritualismo, não é por frequentar a igreja,
mas é um pensamento voltado, concentrado em Cristo, concentrado em Deus. Vocês estão entendendo? Digam amém. É dessa forma que Deus quer a aproximação de vocês. Moisés preparou, Arão, pastor, preparou. Moisés vestiu Arão, vestiu. Moisés vestiu os filhos de Arão, vestiu. Olha no 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Falhou em alguma coisa, seu Carlinhos? Não, Moisés fez tudo que tinha que o quê? Que fazer. E foi ensinando o procedimento. Olha, é assim, assim, assim e assim. Da mesma forma, Jesus perdoa os seus inimigos, adore a Deus em espírito e em verdade, seja manso, seja humilde de coração, seja misericordioso. Para quê? Para você entrar no Santo dos Santos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Pastor, tem que pacificar? Tem. Não, bota fogo, bota lenha na fogueira. Joga a nora contra a sogra. Joga a filha contra o marido. Quando a filha chegar reclamando do marido, você diz assim: larga aquele desgraçado. Não, mas não é para fazer isso não. Pacifica. Seja um pacificador. Seja manso. Seja humilde de coração. Seja pobre de espírito. Jesus ensinou no Sermão do Monte, irmãos, a vida cristã, o modelo de vida cristã, a forma de agradar a Deus, para ser bem-aventurado, ser feliz, bem-aventurados. Jesus disse várias vezes: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê, pastor? Porque aquele era o modelo de Jesus Cristo. Jesus estava mostrando como que Deus queria, e ele era o próprio exemplo. Jesus é o próprio exemplo, ele é o mensageiro e a própria mensagem. Jesus investiu as duas coisas. Ele era o mensageiro e a própria mensagem. Ele era o mensageiro e o próprio sacrifício. Amém? Ele era Deus e o próprio sacrifício, e o próprio Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o quê? Que tira o pecado do mundo. A palavra diz que os filhos de Arão foram vestidos. A palavra de Deus, a palavra está dizendo aqui que os sacrifícios foram oferecidos. No versículo 14, igreja, começou o sacrifício. E então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Ou seja, Arão e os filhos de Arão foram purificados dos seus pecados. Ou seja, aquele que ia ser o representante do povo diante de Deus tinha que oferecer o sacrifício pelos seus pecados. Mas qual a diferença dele para Jesus? Jesus não teve o quê? Jesus não teve pecado. Jesus não teve pecado, seu Carlinhos. E ele se tornou o sacrifício. Os cordeirinhos não tinham pecado. Os cordeirinhos eram o símbolo da inocência. Os cordeirinhos eram o símbolo da pureza. A palavra está dizendo aqui que foi trazido o quê? Um novilho. Está aí no 14, seu Carlinhos? Está escrito novilho aí? Era o quê, pastor? Puro, inocente. Mas pagava pelo quê? Pelo culpado. O inocente pagava pelo... Simbolizava quem? Esse cordeirinho aqui simbolizava quem? Jesus. Para você entender como, pastor, que eu sou salvo, só pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí era feita a expiação pelo pecado. Ou seja, eles se tornavam, a aliança com Deus era renovada, a amizade era restaurada. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele restaurou a nossa amizade com Deus.
Expiação, irmãos, é um termo que quer dizer reconciliação de duas pessoas. Cristo realizou essa expiação. Expiação quer dizer o quê? Reconciliação de duas pessoas que estavam distantes, que estavam separadas. Jesus, ele é o sacrifício expiatório. O sacrifício de quê? De reconciliação. Ele é o pacificador. Ele nos pacifica. Só com Cristo que eu posso me aproximar de quem? Só por Cristo que eu me aproximo de Deus. E do versículo 14 até o 29 falou dos sacrifícios. Mas a palavra diz, irmãos, a palavra diz que os sacerdotes foram ungidos, no versículo 30, veja aí. Tomou Moisés também do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, espargiu sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele, santificou Arão e suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos pelo sangue de quem? Do novilho. E nós pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Nós só podemos ser santificados pelo sangue de Jesus. Pastor, qual é o método aqui? É o método de Deus. Qual é a forma aqui, pastor? A forma aqui é a forma de Deus. Aí esse carneiro da ordenação, ele foi consumido. Amém? E a palavra diz no versículo 36, e Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor o quê? Só poderia ser sacerdote se fizesse todas o quê? Todas as coisas que Deus o quê? Irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos, mas temos que buscar a perfeição. A palavra diz que nós estamos correndo para um alvo, que Paulo disse isso aos Filipenses, que ele corria para um alvo como um atleta, ele corria para um prêmio, ele lutava, a palavra fala de um lutador, a palavra fala de um corredor, um lutador que socava, mas não o vento, mas ele batia no alvo correto. A palavra diz que Paulo corria por um prêmio, que era a perfeição em Cristo o quê? Em Cristo Jesus. A corrida nossa é essa. Pastor, nós só vamos receber o prêmio, a coroa da vida, se nós corrermos por Jesus Cristo, se nós corrermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, se nós corrermos na perfeição de Cristo. E essa é a verdadeira fé ativa. A verdadeira fé não quer dizer que eu vou alcançar, mas quer dizer que eu creio. A verdadeira fé, ela me garante por quê? Porque eu creio, porque eu vou correr, porque eu vou me empenhar, porque eu vou me esforçar, eu vou me superar, eu vou superar o meu eu, porque eu vou fazer a vontade de quem? Eu vou fazer a vontade de Deus. A palavra diz aqui, Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor o quê? Que o Senhor ordenara. Aí depois no capítulo 9, eles revelam a glória de Deus. Arão e os filhos dele tiveram de oferecer um bezerro como sacrifício pelos pecados e um carneiro como holocausto no altar. No versículo 1 até o versículo 21, eles começam a sacrificar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que no versículo 23, irmãos, olha o que aconteceu. Então entraram Moisés e Arão na tenda depois saíram e abençoaram o quê? E a glória do Senhor o quê? Apareceu a todo, ou seja, tudo que foi feito foi agradável a quem? Quando Deus aparecia, irmãos, quando Deus manifestava a presença dele no templo, era porque o sacrifício foi o quê? Deus consumia o holocausto. Deus consumia com fogo o holocausto. Quem está entendendo, diga amém.
Pastor, Deus consumia o holocausto, consumia. Glória a Deus. Porque tudo foi o quê? Perfeitamente agradável. Se você chegar com uma oração, devoção, amor, entrega, dependência, arrependimento, fé, você se torna um sacrifício o quê? Agradável. Vai haver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Deus vai aparecer. Deus vai apagar as transgressões. Deus vai curar as enfermidades pela manifestação da glória de Deus. Você vai entrar no reino dos céus. Os seus pecados estão perdoados. Você seja curado da doença. Você seja livre da preocupação que te assola, que te consome. Pastor, eu vou oferecer um sacrifício de oração pelos meus filhos, pela minha família. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar, irmão. Ele vai abençoar, Ele vai tirar a doença da sua filha, Ele vai tirar os problemas que há na sua casa, Ele vai consertar o que precisa ser consertado, irmão. Mas você tem que apresentar o sacrifício perfeitamente agradável a Deus. Hoje não é por obra, mas é por quê? Por fé. Hoje você não precisa trazer cordeiro para o altar, mas você tem que crer em Jesus de todo o quê? De todo o coração. Você tem que confessar com a boca. Você tem que confessar e crer de todo o quê? De todo o coração que Cristo é o Senhor, que Cristo ressuscitou no terceiro dia, que Cristo ascendeu aos céus. A palavra diz que o fogo consumiu a oferta. O fogo consumiu a oferta. Olha o que a palavra diz. O fogo saiu, no versículo 24, o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o quê? O holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou. Olha o paradoxo, irmãos, eles se alegraram. Olha para mim, a palavra diz que houve uma alegria no povo, mas ao mesmo tempo houve o quê, pastor? Medo, temor. Tem gente que vem e se alegra, mas não tem o quê? Mas não tem temor. Se alegra porque recebeu, mas não se rende, mas não se curva. Mas a palavra está dizendo aqui que o povo se prostrou. A palavra está dizendo que o povo jubilou, mas caiu sobre as suas faces. O que é isso? A pessoa fez o quê? O pastor vai ensinar. Pode ser que eu não consiga levantar, mas eu vou Aí ele fez assim, ó, caiu sobre a face. O que é isso aqui? A pessoa se curvou. Vocês estão entendendo, amém? Tiveram alegria, mas fizeram o quê? Se renderam a Deus. Tiveram alegria, mas reverenciaram. Tiveram alegria, mas se curvaram. É isso que a oferta proporciona. A oferta agradável a Deus vai proporcionar. Eu vou entender que Deus é grande. Eu vou me alegrar pelas bênçãos, mas ao mesmo tempo eu não paro de adorar, eu não paro de glorificar, eu não paro de exaltar, eu não paro de temer. Amém? Não vai haver relaxamento, irmãos. Digam glória a Deus. Não vai haver relaxamento. É isso que nós temos que entender, pastor. Vamos repetir o versículo 23 e 24? Dá tempo. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o quê? Guarda isso aqui, irmão. Consumiu o quê? Consumiu o holocausto, consumiu a oferta, não consumiu o ofertante. O fogo não consumiu, seu Carlinho, o povo, mas consumiu o holocausto. Se eu fizer tudo certinho, eu não serei o quê? Eu não serei consumido, eu não serei queimado. Eu não serei queimado, irmãos, porque a minha oferta foi o quê? Foi aceita, porque o meu sacrifício de fé foi aceito, porque o meu sacrifício de louvor foi aceito,
porque a minha adoração foi aceita, a minha vida cristã foi aprovada. Deus se agradou da minha caminhada nesse tempo. Deus viu uma dedicação, Deus viu uma entrega, Deus viu um desejo de cumprir a palavra. Não foi um religioso que vinha na igreja só para dizer que veio, só para dizer para todo mundo que ele frequenta a igreja, mas quando ele vai lidar com as pessoas, ele quer engolir as pessoas, ele quer maltratar, ele quer pisar, ele quer levar vantagem, sacrificar os mais sacrificados. É dessa forma que o ser humano pensa, irmãos. Eu vou levar uma vantagem em cima de fulano, eu vou pagar um dinheiro, não vou pagar, eu vou dar uma volta nesse cara, vou dar uma pernada, cheio de maldade no coração, mas depois vem para apresentar um sacrifício para Deus. Mas eu pergunto, Deus vai aceitar? Cuidado para o fogo não cair em cima de você, irmão. Cuidado para o fogo não cair em cima de você, hein? Porque você está apresentando um sacrifício estranho, um sacrifício orgulhoso, um sacrifício de autojustificação. Você está fazendo não conforme a palavra. Vai dar tudo o quê? Vai dar tudo errado. E foi o que aconteceu com Nadab e Abiú no capítulo 10. Olha o que a palavra diz. E os filhos de Arão, os mesmos filhos de Arão, irmão, que foram consagrados, os mesmos filhos de Arão que fizeram tudo certo uma vez, os mesmos filhos de Arão que receberam as ordenações de Deus, sabiam qual era o procedimento no altar, sabiam como que eles deveriam se aproximar, a reverência necessária. Mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram um fogo o quê? Fogo estranho. Esse aí é o problema. Quando um cristão chega diante de Deus, mas em nome de quem? Dele mesmo. Quando chega diante de Deus, sabe pedindo o quê? Prosperidade material. Eu quero que o Senhor prospere a minha empresa. Como se Jesus estivesse preocupado com a sua empresa. Jesus não está preocupado com a sua empresa, não. Aprenda isso. Ele está preocupado com a sua alma. Pastor, Jesus no controle da minha vida, amém. Mas não coloca as coisas materiais em primeiro lugar, não. Adore primeiro. Apresente um sacrifício agradável a Deus primeiro. Mas a prioridade de Deus é o quê? Sua vida. A prioridade de Deus é a sua alma. Porque o reino de Cristo não é desse mundo. Todas as vezes que eu foco as coisas desse mundo, eu estou criando um ídolo para mim. Mesmo dentro da igreja, quando eu adoro o materialismo, Mamon está no altar. Cristo está sendo usado como nem sei o quê. Mas Mamon está no altar. Por quê, pastor? Porque eu venho pedir prosperidade material, porque eu venho pedir para entrar muito cliente na minha loja, porque eu venho pedir dinheiro, eu venho pedir a Jesus para pagar minha conta bancária, o cartão de crédito meu que está estourado. A promessa é essa, que vai dar tudo certo, é a confissão positiva, são as adivinhações, são as coisas que embabacam a igreja. Fica um povo pateta, fica um povo estranho diante de Deus, com sacerdotes estranhos. Amém? Diante de ministros também estranhos, porque não louvam, porque não adoram, porque não dirigem o culto em homenagem a Deus. Porque a igreja também hoje é um sacerdócio, nós somos sacerdócio real, não tem mais esse sacerdote. Pastor Luiz Fernando, o senhor é o nosso sacerdote? Não. Nós somos sacerdócio real por Jesus. Só existe um sacerdote, o sumo, que está no reino celestial. Acabou o sacerdócio terreno. O sacerdócio hoje é a igreja inteira. Ah, mas o senhor dirige o culto, ministra a palavra, sim. Ensina, sim. Mas o sacerdócio está em quem? Em Cristo.
Ah, meu apóstolo, meu isso, meu aquilo. Respeito sim, a Bíblia manda respeitar os ministros, mas idolatrar não. O que a gente vê muito na igreja aí, irmão, é esse povo do neopentecostalismo principalmente, passa a mão no pé da apóstola, aí você vai lá e para poder ela te abençoar, aí ela bota o pé assim, você vem, só falta lamber. Você viu, pastor? A mulher do Agenor Duque botou o pé aqui, bota o dinheiro aí do lado, não fala nada agora não. É assim que a mulher é uma mula ainda, a mulher. Ela manda botar o dinheiro, deu um estouro, não, bota o dinheiro aí, minha filha, não fala nada não, a fila tem que andar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Esse povo, eles estão apresentando fogo estranho. Nadab e Abiú eles sabiam o que tinham que fazer, porque foi tudo orientado por quem? Por Moisés. Nós sabemos o que fazer, porque fomos orientados por quem? Por Jesus? Por Jesus Cristo. Mas quando a gente chega diante de Deus, a gente faz tudo o quê? Faz tudo errado. Faz tudo o contrário. Nós vamos apresentar o fogo, pastor Endo. Apresentamos fogo o quê? Fogo estranho. Oração por prosperidade, uma adoração falsa, uma adoração hipócrita. Estamos dentro da igreja interessados em outras coisas. Tem gente que vem para a igreja para namorar, o outro vem para a igreja porque ele quer passear, o outro vem para passar tempo. Isso tudo representa fogo o quê? Fogo estranho. Cuidado, irmãos, para vocês não apresentarem fogo estranho. Cuidado para a motivação de vocês de se aproximarem de Deus na hora do culto não seja uma motivação fútil. Eles fizeram errado, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não, o quê? Está escrito o que aí no versículo 1? O que lhes não ordenara. Ou seja, eu faço o que Deus não mandou. E o que mais tem dentro da igreja hoje, seu Carlinhos? Fogo estranho. Porque as pessoas estão fazendo o que Deus não o quê? Deus não ordenou. O envelope é de 1.000, o envelope é de 500, o envelope é de 200. Quem tem fé põe o de 1.000. Deus não ordenou o leilão dentro da igreja, mas tem leilão na igreja. Fogo estranho. Fogo estranho. Amém? É isso que tem acontecido, irmão, mas tem consequência. Eu tenho que aceitar a disciplina. Eu tinha que glorificar a Deus somente. Eu não podia fazer isso de orgulho deliberado. Eu não podia me orgulhar, me gabar. Ah não, eu estou pagando um envelope maior aqui, pastor. Nadab e Abiú fizeram tudo errado diante do Senhor. Manusearam o incenso e apresentaram ao Senhor o que eles não poderiam fazer. Só o pai deles poderia fazer isso. Com o próprio acessório do próprio sacerdote, sumo sacerdote, que era Arão. Esse incensário tinha que estar santificado com óleo especial. O fogo tinha que ser do altar de Deus. O fogo tem que ser do altar de Deus. O fogo da igreja é o Espírito Santo. Jesus disse que o nosso Consolador viria. Jesus disse para ninguém fazer nada enquanto o Consolador não fosse derramado. O Espírito Santo que guia a igreja, o Espírito Santo que ensina a igreja, o Espírito Santo que santifica a igreja. Eu recebo a graça de Deus para devolver essa graça para Deus. Vocês estão entendendo, amém? Não, pastor, eu vou fazer do meu jeito. Aí você vai se arrebentar. Não, vou fazer do meu jeito. Eu acho que é assim. Eu acho que a língua estranha, pastor, está certa. Então faz a língua estranha, fogo estranho. O próprio nome já está dizendo. Língua estranha, fogo estranho. Cuidado para o fogo não cair, irmão, em cima de você, hein? Se arrependa logo, hein?
Volte atrás enquanto é tempo, hein? Eu estou fazendo o que Deus não ordenou. Eu estou cumprindo o que Deus não ensinou. Deus não ensinou e eu estou fazendo. Eu inventei isso, pastor Endo. Eu inventei um tipo de culto. Eu inventei um tipo de propósito. A igreja aceitou o propósito que eu inventei. Então todo mundo está envolvido com fogo o quê? Fogo estranho. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. É isso que você tem que entender, pastor. Eu só posso fazer o que Deus ordenou por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Eu tenho que entender o que é o Evangelho, eu tenho que conhecer o Evangelho, eu tenho que saber o que é perdão, eu tenho que saber o que é amor, eu tenho que saber o que é misericórdia, eu tenho que saber o que é paz, o que é pacificar, o que é ser pobre de espírito. Eu tenho que me livrar da prostituição, eu tenho que me livrar do adultério, porque foi o que Deus ordenou. E nós vamos nos enganjar, irmãos, para realizar o que Deus ordenou, porque senão nós vamos apresentar fogo o quê? Nós vamos apresentar fogo estranho. E para encerrar, olha o que aconteceu, a desgraça que aconteceu. Então saiu fogo de diante do Senhor e os o quê? E os consumiu e morreram perante o quê? Veja que no versículo 24, irmãos, vamos ler? Porque saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o quê? O holocausto. Mas no versículo 1, no versículo 2, pelo erro de Nadab e Abiú, apesar de conhecerem a ordem de Deus, mas não se submeteram à autoridade de Deus, então saiu fogo de diante do Senhor e os o quê? E os consumiu, porque a palavra de Deus diz que Deus é fogo o quê? Consumidor, tanto do sacrifício quanto do ofertante do sacrifício. Se o sacrifício não for agradável, se a sua vida não for agradável a Deus, se a sua santidade não for autêntica, se você não for um trabalhador consagrado ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, você se torna um fogo o quê? Um fogo estranho. Sua vida se torna um fogo estranho. Aí vai cair fogo da onde? Em cima de quem? Em cima de nós. Porque nós estamos fazendo tudo o contrário. Fecha a Bíblia.